né? E celebrar tudo aquilo que nós vivemos durante a nossa semana, agradecer ao Senhor pelos livramentos que Ele deu a cada um de nós, agradecer pelo dom da vida, por podermos levantar das nossas camas, né, com saúde e podermos celebrar Cristo, agradecer a Deus pelo avanço tecnológico que permite que a igreja vá até a sua casa. Você que ainda não pode estar aqui conosco presencialmente, como é maravilhoso, né? Saber que Deus nos dá inúmeros instrumentos para que o reino dele se propague na terra, para que a palavra dele vá a todos os cantos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês uma parte da palavra de Deus que se encontra em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 1. É uma carta que Paulo, Silvano e Timóteo escreveram, né? A igreja de Tessalonicenses. E a partir do versículo 2 diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção a vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Meu irmão, eu não sei quais as experiências que você já teve com o Evangelho, com a palavra de Deus, mas eu posso garantir uma coisa para vocês: o Evangelho verdadeiro é aquele Evangelho que traz transformação, que traz mudança. Ele não vem só em palavras, ele vem em poder, em graça, e ele transforma a nossa vida. É impossível a pessoa que teve um contato com o verdadeiro Evangelho, aquele que nos traz a paz que excede todo entendimento, ficar da mesma forma. Não é possível, meu irmão, porque o Espírito Santo ele começa a trabalhar no nosso interior, lá no nosso íntimo. E Ele começa a nos moldar, Ele começa a nos tratar. E como é maravilhoso viver esse Evangelho, meu irmão. Por causa desse Evangelho, nós podemos andar seguros, com a nossa cabeça erguida, certos de que o Senhor nos traz a palavra de vida eterna, de que um dia estaremos com Cristo nos céus, cantando junto com os anjos, hosana nas alturas. Por causa dessa palavra, meu irmão, eu e você podemos nos chamar de irmãos, podemos compartilhar do mesmo amor, podemos chorar juntos, sorrir juntos. Essa palavra é maravilhosa, é uma palavra que traz vida, e que traz vida em abundância, traz vida eterna. Se você ainda não viveu essa experiência, experimente, comece lendo a palavra do Senhor. Se você não consegue fazer isso sozinho, peça ajuda. A nossa igreja se coloca à disposição para te ajudar. Porque essa palavra, meu irmão, ela é transformadora. Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra de vida eterna, pela Tua palavra que traz paz, que traz alegria, que traz segurança, que traz transformação, Senhor. Obrigada porque um dia esse Evangelho entrou na minha vida, entrou no meu coração, e desde então tem me transformado dia após dia, Senhor. Muito obrigada, Deus. Encha-nos da Tua unção, Senhor. Encha cada um da Tua unção. Fale conosco nessa manhã. Ministra aos nossos corações. Nos dê sede, Senhor, vontade, desejo de estar na Tua presença, de nos enchermos de Ti, Senhor. Por favor, Deus. E, Pai, recebe no Teu altar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Obrigada porque o Senhor não é um Deus limitado. O Senhor se faz presente dentro de cada lar, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus ilimitado. É um Deus que preenche todo o nosso vazio. É um Deus que enche todo o nosso interior, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Recebe, Deus, a nossa adoração em nome de Jesus. Aleluia. Só Tu tens
sempre cuidará de mim.
escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Pois sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Pois sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Você pode repetir esse refrão, meu irmão? Pois sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Eu posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por causa desse evangelho, meu irmão, não há mais condenação sobre mim e sobre a tua vida. Vamos continuar adorando o Senhor. Já não há mais condenação, porque estou em Cristo, à sombra do seu perdão. Agora já sou livre, a morte é vencida, porque estou em Cristo, debaixo da lei da vida. Agora já não há mais condenação, porque estou em Cristo, a sombra do seu perdão. Agora já sou livre, a morte é vencida, porque estou em Cristo, debaixo da lei da vida.
obrigada, Pai. Muito obrigada. Como é maravilhoso sentir essa emoção. Oh, Deus, de estar na Tua presença, cantando e dançando para Ti, Senhor. E saber que não há mais condenação, que ninguém pode nos condenar. Porque Cristo já pagou por isso por nós. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Muito obrigada por falar conosco, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu te oro em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar, meu irmão. Vamos continuar adorando ao Senhor. Agora, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, vamos devolver ao Senhor parte daquilo que Ele tem nos dado para administrarmos. Bom dia, igreja. Pega esse livro, por favor. Como é bom estarmos debaixo da lei de Cristo. Como é bom estarmos em Cristo. Que paz, que alegria, que coisa boa é sentirmos a presença do nosso Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu quero que você que está em casa possa participar disso também. Abra sua Bíblia. Salmos 32, verso 8, a Bíblia diz assim: eu instruirei e o ensinarei o caminho que vocês devem seguir. Eu o aconselharei, eu cuidarei de você. Deus promete cuidar de nós. Nós devemos descansar e esperar, sempre no Senhor. E a Bíblia diz que Deus vai cuidar de nós através do ensino. Deus vai ensinar a gente o caminho certo. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos viver em Cristo, que é Ele quem nos ensina o caminho certo, não é? Quando estiver passando por algum problema, por algum sofrimento, Deus sabe o que é melhor para nós. A Bíblia diz: eu vou cuidar de vocês. Este é o momento de dízimos e ofertas, é o momento para os membros da igreja. Nossos visitantes fiquem à vontade para participar, mas esta é uma responsabilidade dos membros desta igreja. Vamos continuar louvando ao Senhor. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor,
nosso país tem enfrentado, Senhor. O Senhor não deixou faltar o alimento na nossa mesa. Senhor, eu te clamo em nome de Jesus. Supra as necessidades de todos os nossos irmãos, Senhor. Aqueles que nesse momento não puderam ofertar na tua casa porque se encontram desempregados, Senhor. Abra portas, Senhor, para que eles possam, Pai, honrar com seus compromissos, Senhor. Meu Deus, cuida das necessidades de cada um de nós, ó Deus. Dê sabedoria aos irmãos, Pai, que vão administrar todo o recurso que foi depositado no seu altar. Que esses recursos sirvam para expandir o teu reino nesse lugar, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado, Deus. Muito obrigada, Pai. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Eu ainda quero fazer uma oração por aqueles irmãos que não podem estar aqui, os irmãos enfermos, o irmão Carlos e a irmã Santíssima estão em viagem, pediu para a gente orar por eles também. Vamos continuar pela família enlutada, né? E que Deus possa estar sustentando. Vamos, fala, irmã Francisca. Vamos orar pelo Antônio, irmão da irmã Francisca, ele tem 80 anos, está numa luta com uma enfermidade muito grande. Ele aceitou Jesus, irmão. Nós fizemos uma visita a ele e eu fiz o apelo, né, irmã Francisca? Foi um momento muito emocionante. Ele teve um encontro com Jesus. Então vamos orar por ele. Orar pela irmã Marilac, né, também. Deus continue sustentando a sua filha na luta com a enfermidade. A irmã Mônica, esposa do pastor José Crisóstomo, também enfrenta grandes lutas com a enfermidade. Também tem a Isabela, filha de um amigo meu que tem 13 anos, ela está internada no Souza Guiar. Já há mais de 30 dias, irmãos, não fala, não responde, né? Vamos pedir a Deus pela vida da Isabela também. Que Deus possa estar com ela, pela irmã Cecilinha, por todos os irmãos que não estão podendo vir à igreja ainda. Deus possa estar trabalhando nos corações para que breve nós possamos ter todos aqui conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, como é bom estarmos em Cristo. Que maravilha, Deus, que todos os que ouvem a nossa voz e nos veem nesta manhã possam, Deus, buscar estar em Cristo, porque esta é a maior maravilha, Pai, que nós podemos experimentar. Queremos colocar diante do Senhor neste momento, Deus, os nossos irmãos, os nossos amigos que estão enfermos, passando por lutas, ó Deus. O Senhor já sabe quais são. Que eles sintam, Deus, neste momento a presença do Senhor. Que neste momento, Deus, eles sejam tocados, ó Deus, na alma, no físico, pela maravilhosa presença do Senhor. Aqueles que precisam de curas, ó Deus, que possam ser curados, Deus. Que eles creiam no poder da cura que Jesus tem. Que eles possam abrir os corações, ó Deus, e depositar toda a sua esperança, toda a fé no Senhor Jesus. Pai amado, continua conosco, continua falando aos nossos corações, recebe o nosso culto deste dia, Pai. É o que nós pedimos, já agradecidos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos, que bom estarmos na casa de Deus, que bom que você está aqui, conseguiu chegar. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 15, versos de 1 a 5. Atos capítulo 15, versículos de 1 a 5. Atos capítulo 15, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos:
Se não vos circundardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Versículo 3: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circundá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Este é o texto que eu quero ler. Quero ler com os irmãos também Gálatas, capítulo 1, irmãos, 3 versículos de Gálatas, capítulo 1. Versos 6, 7 e 8. Gálatas, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. A Bíblia diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anátema. Até aqui, irmãos, que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Nos dias da igreja primitiva, já existiam aqueles que eram perseguidores da fé, pessoas que não concordavam com o evangelho, não concordavam com a palavra de Deus que Paulo, que os apóstolos pregavam. E havia pessoas que viviam, perturbando a igreja, procurando desviar os irmãos, os novos convertidos, para que eles voltassem ao judaísmo, saíssem do cristianismo. Haviam se convertido ao cristianismo e eles lutavam para que eles voltassem para o judaísmo. Então sempre existiu, irmãos, as pessoas que acham que Jesus não é suficiente. Sempre existiram aqueles que acham que para a salvação você precisa de Jesus e mais alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Jesus é suficiente. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios fala isso, capítulo 2, verso 8. Então a gente não tem que acrescentar nada àquilo que Jesus já fez. Jesus é suficiente. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho. Mas hoje vocês prestem atenção, quero que os irmãos abram os seus olhos e fiquem atentos, porque está acontecendo um movimento, irmãos, de abandono da palavra de Deus. A gente se dizendo evangélico sem querer usar a Bíblia, a gente tentando desmoralizar a palavra de Deus, tirar a credibilidade da Bíblia. Há um novo movimento começando a abrir claramente o rosto para dizer assim: nós somos evangélicos, mas eles não usam a Bíblia. Eles não creem que Jesus é suficiente. Eles acham que é um evangelho do amor, da paz, da bondade, das boas obras.
Como a irmã Rose falou que hoje no início da ministração, ela falou: o Evangelho é aquele que transforma. Só é Evangelho de Jesus se houver transformação na vida. Mas hoje está havendo esse movimento, de um Evangelho que não precisa da Bíblia, não precisa de falar de morte de Jesus, não precisa falar do ministério de Jesus, não precisa falar da ressurreição de Cristo. E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque este, Paulo diz, não é o Evangelho. Este é outro Evangelho. A gente buscando um Evangelho que se enquadra com aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso. A igreja para mim é boa se ela pensa como eu penso. Não é a igreja que pensa como a Bíblia pensa. Então há muita gente procurando esse Evangelho que se adapta à sua vida, à sua maneira de pensar, à sua maneira de ser. Então nós precisamos, Paulo fala, porque vocês rapidamente saíram do Evangelho da graça para outro? Paulo falou, eu me admiro. Paulo falou, eu fico surpreso, porque vocês estão deixando o Evangelho de Cristo. Então eu quero pensar com algumas marcas, irmãos, que nós precisamos ter, ou que o Evangelho deixa em nós, ou que é marca do verdadeiro Evangelho. Uma das marcas do verdadeiro Evangelho está lá no versículo 4 de Atos 15. É aquele Evangelho que prega o que Deus faz. O Evangelho verdadeiro é o Evangelho que fala daquilo que Deus faz. Aí no verso 4, olha, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Este é o verdadeiro Evangelho. Aquele Evangelho que relata tudo o que Deus tem feito. O que é que Deus tem feito? Onde é que Deus tem feito? Como é que Deus tem feito? Quem faz é Deus. Não pode haver um Evangelho onde Deus não faça as coisas. Relataram tudo o que Deus fizera. Lá no versículo 2 a mesma coisa, fala Pedro, Tiago, quem mais estava lá? Paulo. No versículo 12 ele diz a mesma coisa. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé, Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera. Esse é o Evangelho, essa é uma marca do Evangelho. As pessoas falarem do que Deus tem feito, como Deus tem feito. Pode haver um Evangelho, irmãos, para eu dizer do que o Reginaldo tem feito, do que você tem feito. Eu tenho feito isso, eu fiz aquilo. Não, essa igreja fez isso. Não, quem fez foi Deus. Esse era o Evangelho que era pregado. Era o Evangelho que falava dos feitos do Senhor. E no versículo 14 diz, como Deus visitou os gentios, os não crentes. Deus é quem faz a obra. Deus é o Senhor do verdadeiro Evangelho. É o testemunho da obra de Deus. O Evangelho é um testemunho de falar, esta semana Deus me guardou, esta semana Deus me livrou, esta semana Deus me deu saúde, esta semana Deus me deu paz, esta semana Deus abençoou a minha empresa, a minha família, a minha vida. Deus foi quem fez. Esta é a mensagem do Evangelho. Em Atos 4:20 nós vemos a expressão, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando estão perseguidos lá
Pedro e João estão pregando o Evangelho, estavam presos, e depois soltaram, e prenderam, e perseguiram, né? E chegaram aquelas autoridades para eles e disseram assim: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido de Jesus. Esta é a marca do Evangelho, falar do que nós temos visto e ouvido a respeito de Jesus. Atos 1:8, a Bíblia diz que nós somos, a igreja seria capacitada, batizada com o Espírito Santo para testemunhar de Jesus, para falar das obras do Senhor. Quando João, isso está lá em Lucas 7:22, João manda os discípulos dele ir ver e falar. Pergunta lá se é Jesus mesmo. Vamos lá e fala para Jesus se ele é o Messias. Pergunta para ele se ele é o Messias. Se os irmãos abrirem a Bíblia, o relato, a resposta de Jesus para João, para saber quem era o Messias, se ele era de Deus, se ele estava fazendo a obra de Deus, ele diz: ide anunciar a João o que vistes e ouvistes. A mensagem do Evangelho é: fala para eles, né, o que está acontecendo aqui com a igreja. Os cegos veem, os coxos aleijados andam, os mortos ressuscitam. Essa foi a resposta de Jesus para aqueles mensageiros de João. Diga para ele o que é o Evangelho. Ele não mandou lá nada falar assim: olha, vou mandar um compêndio de teologia, eu não vou explicar para eles um tratado, não. Diga para eles que os cegos estão vendo, fala para eles que os aleijados estão andando. Era como se Jesus falasse: olha, vejam os sinais, vejam as marcas do que Deus está fazendo. Esta é, irmãos, a marca do verdadeiro Evangelho. E nós precisamos pregar este Evangelho. Esta é a mensagem. Qual Evangelho você está buscando? Quando aqueles homens chegam lá, eles veem o poder da vida de Jesus. Eles veem que Jesus está fazendo uma obra extraordinária, né? Além do poder dos homens. Eles falam: isso aqui é de Deus, isso aqui não tem explicação. É como Jesus dissesse: olha, a experiência é melhor do que o discurso. É na prática que se vive o Evangelho. Jesus não prometeu nada a João. Nós estamos chegando aí na época da política, né, irmão? Das promessas. E como os políticos começam a aparecer, eles estavam tão sumidos, né? Eu vi, mandaram um videozinho para mim, né, com aquela música: cadê você, que nunca mais apareceu aqui? Dizer, é assim que os discípulos fazem, o que os políticos fazem, eles prometem. Jesus, quando João manda perguntar para ele alguma coisa, Jesus não prometeu nada. Jesus não falou: olha, daqui a algum tempo vocês vão ser livres do poder de Roma, não. Daqui a algum tempo vocês vão ser livres, vocês não precisam de uma religião institucional ou organizada pelo governo, não. A mensagem, irmãos, a resposta de Jesus para João foi: olha o que está acontecendo, veja o que Deus está fazendo. Esse é o Evangelho que nós temos que pregar, buscar e viver. Falar daquilo que o Senhor nosso Deus está fazendo, o que Ele já fez em nós, para que nós possamos dizer: eu estou em Cristo, como nós cantamos. Eu vivo na paz de Jesus, eu sinto a paz de Jesus. Cuidado com o Evangelho que não fala de arrependimento, Evangelho que não fala de perdão,
Evangelho que não fala de pecados, irmãos. Fujam desse evangelho. Evangelho da prosperidade, né? Evangelho da bênção. Evangelho só do amor de Deus, só da graça de Deus. A pessoa não quer a justiça de Deus, não quer só a graça, só a bênção de Deus. Não é este o evangelho que nós devemos buscar, né? O evangelho que nós devemos buscar é o evangelho de arrependimento, onde a gente se arrependeu dos pecados, mudou de vida. A gente não quer mais mentira, a gente não quer mais corrupção, a gente não quer mais ladrão, a gente não quer mais pessoas que maltratam o próximo. Nós queremos viver o amor de Jesus para com o nosso próximo. Este é o verdadeiro evangelho. Então, que possa existir em nós esta marca, falar daquilo que Deus tem feito. O que é que Deus tem feito? Fala, comunique, pregue isso. Uma outra marca do evangelho, é o evangelho que prega a boa nova de Cristo. O evangelho tem que falar da salvação. A Bíblia foi escrita para que a humanidade fosse salva, é só isso. A mensagem do evangelho é levar a gente de volta para o paraíso, lá para a presença do Senhor, para ter comunhão com Deus de novo. Essa é a mensagem da Bíblia. Um evangelho que não fala da salvação, que não fala do perdão de Deus, não pode ser considerado o verdadeiro evangelho. Quando a gente olha aqui, irmão, no capítulo 15, a igreja primitiva, versículo 3, diz que eles foram enviados, depois até certo ponto acompanhavam a igreja, e eles atravessaram as províncias da Samaria, da Fenícia, narrando a conversão dos gentios. Está vendo, irmãos? Conversões, as pessoas estão sendo transformadas, as pessoas estão aceitando Jesus, as pessoas estão sendo mudadas. Esta é uma marca do verdadeiro evangelho. As pessoas são mudadas, são transformadas. Ele fala aqui por gente, quem eram os gentios? Eram as pessoas que não criam em Jesus, eram os incrédulos. Paulo, Pedro saem para pregar aos incrédulos, aos gentios, aqueles que ainda não entendiam o evangelho, que não conheciam a Jesus, que não conheciam a palavra de Deus. Eles vão pregar para eles. A Bíblia diz que há aqui conversões. O relato é esse, narrando a conversão dos gentios, versículo 3, né? Causando grande alegria a todos os irmãos. Tem coisa que mais alegra a igreja, irmãos, do que a conversão do seu parente, conversão do seu irmão, do seu amigo, do seu vizinho, do seu colega de trabalho. Você entender que seu colega agora vai para o céu. Não pense, às vezes as pessoas vão me levar para aquela religião. Ah, fulano está me chamando para religião. Não, é para Jesus, é para ir para o céu. Essa era a mensagem. A mensagem da igreja primitiva era levar Jesus àqueles que não conheciam ainda. E a Bíblia diz que isso produzia no coração da igreja grande alegria. A notícia da conversão alegrava o coração. O evangelho verdadeiro, irmão, tem que ser um evangelho que muda as pessoas, que traz as pessoas da perdição, que estão longe de Jesus, nas trevas, para a luz. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Se a pessoa não está em Jesus, ela está em trevas. Ela precisa de Jesus, que é essa luz. Vamos pregar o evangelho. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho. É a missão da igreja, a gente ganhar outras almas para Jesus, a gente convidar pessoas para a nossa célula, convidar pessoas para estar na nossa igreja, para ouvir a palavra de Deus. Essa era uma marca de Jesus. Quando a gente lê lá Mateus 4, 23, a Bíblia diz que Jesus amava a evangelização. Jesus percorria todas as cidades e povoados pregando o evangelho, curando pessoas, libertando pessoas. Esta foi a obra de Jesus. Então, uma das marcas, irmãos, do evangelho tem que ser essa transformação, levar as boas novas às pessoas. Há quem
quem você tem falado de Jesus? Somos nós que vamos falar. É a igreja. Quem tem que pregar o Evangelho é a igreja. Será que nós estamos preocupados com os perdidos? Será que você está preocupado com o seu querido que ainda não aceitou Jesus? A Bíblia diz que se ele não aceitar Jesus, ele não vai para o céu. Você quer ir para o céu? Tem que aceitar Jesus. Tem que se arrepender dos pecados, tem que se reconhecer pecador. Paulo dizia assim: eu sou o pior dos pecadores, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Você que está em casa, já aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Precisa aceitar Jesus. Esta é uma obra necessária e emergente. Tem que ser hoje. Tem que ter prioridade. A Bíblia diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma? A salvação da nossa alma é algo que tem que ter prioridade. Aceitar Jesus tem que ser a primeira coisa que nós precisamos fazer. É urgente. E a Bíblia diz: se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Está preocupado com a evangelização das pessoas? Esta é uma marca do verdadeiro Evangelho. Por último, uma outra marca desse Evangelho diz respeito à igreja. No versículo 4, capítulo 15, verso 4, a Bíblia diz que foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros. Como nós estamos recebendo as pessoas que vêm à nossa igreja? Será que nós estamos recebendo as pessoas com amor, com cuidado, com a evangelização, explicando para eles o que realmente precisa acontecer? O amor sempre foi a grande marca de Jesus. Amar as pessoas, amar aqueles que chegam à igreja. 1 João 4, abra sua Bíblia, 1 João 4, 20 e 21. Primeira carta de João 4, 20 e 21. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Jesus sempre nos amou, sempre vai nos amar, e Jesus nos ama até hoje. E nós precisamos amar as pessoas. Precisa haver em nós esse desejo intenso de amar. A Bíblia diz que o amor, está lá em 1 Coríntios 13, 13: o amor é maior do que a fé, o amor é maior do que a esperança. Desses três, a Bíblia diz: o maior é o amor. 1 Coríntios 13, 13, 13, 13, né? Tudo que nós vamos fazer deve ser feito com amor. Esta é a mensagem da palavra de Deus, né? Tudo deve ser feito com amor. Tudo deve ser feito motivados pelo amor. Quando nós abrimos a Bíblia, né? 1 Coríntios 13, aquele capítulo que é o capítulo do amor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13,
O versículo de 1 a 3 fala de como é o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, você pode fazer coisa muito importante, você pode fazer coisas extraordinárias, mas ele diz: se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retira. Versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Você pode ter, você pode ser o que for, mas a Bíblia diz: se não tiver amor, não é nada. Então nós precisamos aprender a viver e a fazer tudo em amor. A marca de Jesus era o amor. E a Bíblia diz: quando as pessoas chegaram naquela igreja, eles foram recebidos com amor. Como você tem tratado as pessoas que se achegam perto de você? Com amor? Esta é uma marca do verdadeiro Evangelho. Tratar as pessoas com amor, e não buscar meus próprios interesses, fazer aquilo que eu acho que é certo, né? Tratar com amor. Estas são marcas do Evangelho, irmãos, que nós precisamos trazer, viver e praticar. Falar daquilo que o Senhor fez, pregar a salvação. O verdadeiro Evangelho fala: olha, você precisa ser salvo. Há muitas pessoas chamando você de irmão, mas não conhecem Jesus. Oh, meu irmão, mas não tem a paz de Jesus. A gente precisa falar para ele: você tem Jesus, você precisa aceitar Jesus. Humildemente, nós precisamos explicar para as pessoas. E alguns não vão aceitar, irmãos. Alguns não vão querer. Mas é nossa obrigação. A Bíblia diz que nós devemos ir e falar para eles: olha, você precisa de salvação em Cristo Jesus. E vamos ser pessoas que amam. Vamos receber bem as pessoas que estão à nossa volta. Todo mundo que entrar nessa igreja a partir de hoje, você precisa dar atenção. Como está você? Como vai você? De onde você é? Como você está precisando de alguma coisa? Gostou da nossa igreja? Explica, faça, interaja. E a Bíblia diz que isso aconteceu com todos naquela igreja, né? Diz que foi recebido pelas igrejas, pelos presbíteros, pelas autoridades, pelos apóstolos da igreja. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que possamos estar atentos ao verdadeiro Evangelho. Paulo fala assim: ainda que um anjo tenha que pregar outro Evangelho, não pode, ele vai ser maldito. Evangelho, só existe o Evangelho da palavra de Deus. Não há outro Evangelho sem a Bíblia. Não precisa da Bíblia, vocês estão sendo muito radicais, homofóbicos, vão chamar você de tudo que for o nome, mas você precisa dizer: eu sou crente na palavra de Deus, em Jesus. Eu creio no Jesus da Bíblia. Por isso vamos pregar a palavra de Deus. Vamos sair pé, irmãos. Eu quero fazer uma oração pedindo a Deus para que nós possamos viver o verdadeiro Evangelho, não sermos rebeldes ao Evangelho de Jesus. Que essas marcas possam ser marcas vivas na igreja de Cristo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Deus, porque a tua palavra produz vida, que a tua palavra, Deus, nos ensina o verdadeiro Evangelho, o Evangelho das coisas que Deus tem feito,
das coisas que glorificam ao Senhor, que honram ao Senhor. E nós queremos, Pai, nesta manhã e durante toda a nossa existência, Deus, dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Tudo que temos, tudo que somos, nós entendemos que veio de Jesus para nós, foi por causa do Senhor. Abençoa a sua igreja, Deus, que a sua igreja possa ser uma igreja que fale das obras do Senhor, que fale da salvação que Cristo dá, que seja uma igreja que ame as pessoas que adentrarem a este lugar, que ame as pessoas à sua volta, que ame ao próximo como o mandamento da sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o verdadeiro Evangelho. Livra-nos, ó Deus, de entristecermos o Teu Espírito Santo, acrescentando, Pai, alguma coisa à Tua palavra, aquilo que o Senhor já fez. Perdoa, Deus, se muitas das vezes agimos assim, porque a Tua obra lá na cruz foi suficiente. Nós te agradecemos, Deus, e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Eu continuo à disposição da igreja. Os irmãos que precisam de algum socorro, alguma ajuda, tentem entrar em contato conosco. Nós vamos estar juntos nessa caminhada. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Possamos nos render a esse Evangelho transformador todos os dias das nossas vidas. Obrigada a você que está nos assistindo através das redes sociais. Obrigada a você que está aqui no templo, no culto presencial. Que Deus possa abençoar cada um. Que o Senhor possa dar uma semana abençoada, uma semana de paz. Que o Senhor possa nos levar para os nossos lares em segurança. Vamos adorar o Senhor. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode.
dias